Oi, estamos aqui hoje com a doutora Mônica Cilento, uma grande personagem da fisioterapia carioca, uma pessoa para quem eu dedico muito carinho, muita admiração, e eu queria aproveitar então essa oportunidade para ouvir um pouquinho do quanto a fisioterapia carioca foi influenciada por você, e não apenas a fisioterapia carioca, mas a fisioterapia brasileira foi influenciada por você e não sabe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas em primeiro lugar eu queria que você se apresentasse, dissesse seu nome todo, enfim, seus dados de identificação pessoal da anamnese. Então tá bom, dados de identificação, meu nome é Mônica de Barros Ribeiro Cilento, eu sou petropolitana, estudei em Petrópolis também, na Universidade Católica de Petrópolis, e atualmente sou professora de lá, já há muitos anos. Então acho que isso me resume um pouco, né? E aí, Mônica, é o seguinte, Mônica graduou-se em fisioterapia em 85, e é minha contemporânea, né? Minha contemporânea. E aí eu queria que você falasse, Mônica, o que deu na sua cabeça para você virar fisioterapeuta? Me conta essa história aí. Porque era uma época que ninguém pensava em ser fisioterapeuta. As pessoas queriam ser médicas, advogadas, enfim, fisioterapeuta. Quem é que tinha essa ideia de ser fisioterapeuta na década de 80, né? É verdade, é verdade. Você sabe que toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando que talvez eu tenha nascido com essa missão, porque alguma coisa meio me empurrou. Então, eu morava em Petrópolis e a gente passava férias na casa da minha avó, no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Bonfim, que é perto de Brumadinho, perto de Belo Horizonte, uma cidade de 6 mil habitantes, muito pequena. E as férias escolares, a gente ia para a casa da minha avó, e minha avó tinha um sobrado na cidade dela, e minha tia tinha uma escola de datilografia no sobrado, né, na parte de baixo do sobrado, e as pessoas iam lá fazer aula de datilografia. E apareceu uma moça lá, que depois ficou muito minha amiga, chamada Marisa, que por acaso tinha uma hemiparesia. Ela teve um rompimento de aneurisma com 17 anos, e ela ia para lá para exercitar as mãos. E eu ficava encantada com aquela história. Eu assistia a aula dela e ela me contava, e eu ficava muito curiosa. Mas como é que foi isso? Aí ela dizia, não, eu tinha uma vida normal até os 17 anos, aí eu tive esse AVC hemorrágico. Mas como é que foi isso? Aí fiquei com um lado sem movimentar e eu fiquei completamente fascinada pela história dela. Aí eu queria saber tudo, onde que ela se internou, o que o médico fazia, como era a recuperação. E aí eu tinha nessa época, eu acho que 12 anos. E aí quando eu conheci essa história, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Muito legal. E aí quando eu voltei para Petrópolis, eu estava ainda no ensino fundamental, indo para o médio, né, que era 2º grau na época. E aí tinha um colégio em Petrópolis que tinha um curso de auxiliar de fisioterapia durante o ensino médio. E aí eu mudei de escola porque eu queria começar a me encontrar com essa profissão. E foi isso, aí eu fiz o ensino médio já com essa ideia de auxiliar, e de lá fui direto para a faculdade e não larguei mais isso. Nunca tive dúvida, depois disso... E você teve sorte, porque a tua faculdade era em Petrópolis, né? É verdade. Porque eu me lembro que quando eu fiz vestibular, eu tinha a opção de ir para Petrópolis, mas eu não tinha condição, né? A gente era muito nova, né? Você entrou na faculdade com que idade? 16 para 17, por pois aí. Né? Naquela época, como é que uma menina de 16, 17 ia morar em outra cidade, né? Então, é complicado. E durante a tua graduação, quais foram os professores assim que te marcaram? Qual a disciplina que você curtiu mais? Eu gostava da neuro já desde o começo, assim, a neuroanatomia, a parte mais básica, sempre gostei muito da neuro. E depois, na parte mais de atendimento e tal, eu me voltei para a neuro, mas gostava também da ortopedia. Então eu tive professores naquela época que até continuam lá até hoje, Marília, que
que é uma querida e que mexe com traumatortopedia, saúde da mulher, eletro. Na época a gente tinha a Maria Luísa, que já é falecida, que também era da área da neuro. Então, assim, muitos professores queridos eu tive que marcaram, né? Que marcaram na época a minha formação. Você fez estágio? Como é que foi a coisa do estágio? Na época, aliás, a UCP até hoje, o estágio é interno. A gente até tem estágios externos, mas sempre sob supervisão de professores, né? Então isso era bem legal. Depois foi crescendo, outras áreas foram surgindo, mas o estágio era dentro da faculdade, na clínica escola, e aí tinham alguns estágios em hospital fora, etc., mas sempre sob supervisão dos professores. Maravilha. Então foi bem, bem legal. E aí você se formou. E aí, como é que foi ser recém-formada? Como é que foi se delineando seu caminho para você ser quem você é hoje? Essa pessoa que a gente conhece e que é conhecida no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu me formei, eu era bem novinha, tinha 20 anos. E aí eu passei no concurso de residente da BBR. Então isso foi para mim uma mudança, né? Porque eu sempre morei em Petrópolis e aí vim morar no Rio, na casa da minha avó e tal. Aquele primeiro ano na BBR foi assim um boom na minha vida, porque era tudo muito diferente, grandioso, né? E passar por todos aqueles setores da BBR, e daí uma das grandes pessoas que marcaram a minha vida na formação foi Sueli, com certeza. Sueli Marques. Sueli, né? Marques, que era a nossa mentora lá na residência. Você chegou a estagiar, a fazer residência no setor de amputados? Amputados, no ginásio, eu escolhi hidro e escolhi ginásio. E aí eu peguei muita parte de neuroamputados, eletro. Então, assim, muitas pessoas, Maria Helena também, uma querida, Maria Helena trabalhava também no centro de estudos e era o braço direito da Sueli Marques. Então, me lembro muito delas lá, assim, foi grandioso para mim. Você falando da Sueli Marques, eu me lembro que eu fiz um curso com ela, infelizmente não fui aluna dela nem nada, mas eu fiz um curso com ela e eu fiquei encantada com o conhecimento que ela tinha e ela com a perfeita. Facilidade com que ela transmitia esse conhecimento. E é mais uma personagem que, infelizmente, só vai ser lembrada pelas nossas memórias, né? É verdade. Ela era a coordenadora da residência, né? Então, a gente tinha aula semanalmente com ela. Nós éramos 10 residentes e profissionais que vinham do Brasil inteiro. Era muito legal isso também. Né? Tinham 2 do Rio, mas tinha gente de Curitiba, tinha sim. do Sul, tinha do Nordeste, então era uma mistura bem interessante. Porque a residência da BBR era referência nacional, né? Foi um berço da fisioterapia brasileira, né? Foi muito bom. Isso eu acho que me ajudou muito a dar assim, uma alavancada no início da profissão, sabe? Logo depois de formada, me deu muita experiência. Né? Sair do estágio e ir para a residência na BBR me deu muita experiência. E lá a maior porta que me abriu, porque foi lá que eu conheci PNF. Ah, é? Então, o que acontece? Com aquela mesma sensação que parece que a vida me empurrou para a profissão, sabe? A gente fazia a residência e daí surgiu a notícia que vinha um professor argentino para dar um curso de CABAT. Né? E eu tinha assim, um conhecimento vago dessa abordagem. Marília, que era essa professora de Petrópolis, muito minha amiga, ela deu algumas noções, mas eu não sabia por que eu queria fazer aquilo. Não tinha muita noção, sabia que era uma abordagem cinesioterapêutica. Mas era um curso longuíssimo, de 2 meses, que ia ocupar 2 meses do meu ano de residência, mas o curso seria dado lá dentro da BBR. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, conversei com meu pai, falei, pai, queria muito fazer esse curso e era caro, então foi toda uma mobilização em cima disso, mas acabei fazendo o curso e aí que foi a maior porta aberta na sua vida, na minha vida profissional e pessoal, né? Interessante você ter escolhido o PNF, porque só contextualizando, né? Na década de 80 era uma época que tinha muito curso maluco também, né? Tinha cursos sem
menor, não tinha um pé nem cabeça e nada, e você foi justamente levada e também se deixou levar pela ideia do PNF. Me fala aí, o que tanto te fascinou no PNF, como é que foi isso? Ó, primeiro assim, um curso de 2 meses, 6 horas por dia de curso. Nossa. E o Rúlio, assim, dos professores que eu já tive na vida, eu acho que foi o melhor professor que eu já tive. O Rúlio veio ao Brasil? Ele veio ao Brasil dar o curso e ele veio ao Brasil 16 vezes para ministrar cursos de PNF. Então, a história dele, puxando um pouquinho o gancho, ele estudou direto com Meg Knott, que é uma das criadoras da abordagem, e ele foi aos Estados Unidos fazer essa formação 2 vezes por 6 meses. Então, ele aprendeu total na fonte. E voltou para Buenos Aires e dedicou a vida a ensinar isso. Ele era solteiro e ele dedicou a vida inteira a ensinar PNF. Então, uma coisa fantástica. Eu tenho o caderno dele, ele era um professor exemplar. Então, ele ensinava da neurofisiologia, a biomecânica, a anatomia, tudo, e ao PNF. Então, ele deu colocou uma didática no ensino de PNF extraordinária, além de ser uma pessoa fantástica, sabe? Então, isso me fascinou demais. A coisa da motivação, é uma abordagem muito para cima, muito autoastral, que mobiliza as energias positivas das pessoas. Então, isso me encanta, sabe? Eu acho que isso que foi assim um marco. E ele já, na época, ele já incentivava a seguir, né? Não, todo mundo deve ir aos Estados Unidos estudar. E aí ele botou aquela pilha, né? Não, olha, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos, não é difícil, você pode ir e tal, e aquilo mexeu comigo. E você já falava bem inglês naquela época? Pois é, olha que coisa. Eu já tinha um curso, assim, de uns 3, 4 anos, mas não era fluente, não. Eu me lembro quando, durante o curso, quando ele colocou a pilha, não, todo mundo devia ir para os Estados Unidos, eu mandei uma carta para me inscrever. E eu me lembro que naquela época eu não tinha inglês para escrever uma carta formal, mais ou menos. E aí pedi, meu pai me ajudou, e eu mandei a carta, né? Mandei a carta e a coisa mais engraçada que aconteceu, isso era 86, né? E naquela época, muito comumente, quando alguém te perguntava algo que você não queria fazer tão cedo, tipo, quando é que você vai casar? E você não tinha nem pretensão de casar, você dizia, lá pelo ano 2000. Era uma coisa distante. E aí eu mandei a carta no começo do curso. Durante o curso eu recebi a minha resposta, abri a carta e dizia assim, você está inscrita para o curso de PNF em Vallejo, na Califórnia, para o mês de outubro do ano 2000. Eu ia esperar 14 anos para fazer PNF na Califórnia. Ainda tinha o perigo do mundo acabar, porque a gente achava que o mundo ia acabar no ano 2000. Mas você, quando tem 20 anos e alguém te diz, você tem que esperar 14 anos para fazer qualquer coisa, nem olhei mais aquilo, né? Eu não vou fazer isso. O certo é que os anos se passaram, eu continuei, fui estudar fora, atendi um paciente que fez um tratamento fora e me levou para a Universidade de Miami, e aí comecei um estudo em biofeedback, que é uma outra abordagem absurdamente positiva, absurdamente autoastral. Esse curso de bio que você fez em Miami? Fiz, com o Brooker? Com o Brooker, que era outra abordagem, que tem a mesma filosofia. Foi na mesma época que a Kiki, não? Foi antes da Kiki. Antes da Kiki. Antes da Kiki. Logo no comecinho, assim, uns 2 anos depois da residência. Aí depois passaram alguns anos, eu já tinha ido aos Estados Unidos algumas vezes para estudar, e aí me deu aquele clique de novo, eu ainda quero ir a Vallejo. E aí eu me lembro que eu telefonei para lá. Telefonei e queria saber como era o curso, pananã, e aí eu me organizei toda. A inscrição já era completamente diferente e tal. E aí, 10 anos depois, eu fui a Vallejo. Em que ano? Em 96. Olha, adiantou bastante. Adiantou 4 anos na brincadeira, né? E nesse meio tempo eu fiz várias coisas, né? Então aí a experiência profissional já era grande, eu já tinha saído várias vezes. E aí quando eu fui a Vallejo, eu queria muito levar e entender
a posição do Rúlio nessa história toda, né? Porque nessa época ele ainda estava vivo. Então eu fui a Valerro e conheci a coordenadora do centro naquela época, foi colega do Rúlio, aluna de Magnotta na mesma época. E aí eu fiz a minha formação e não tinha instrutor brasileiro e ela muito me deu força para começar a fazer a formação e me apresentou à Associação Internacional de PNF. Então, quando eu estive em Valerro em 96, eu conheci a Associação Internacional. E a Associação Internacional, ela foi criada em 90. O método é de 45 e ela foi criada em 90 para padronizar o ensino de PNF. Então, quando eu voltei de Valerro, eu fui à Argentina, encontrei com o Rúlio. E fui conversar com ele, contar tudo. Olha, tem uma associação internacional, tem um livro e várias coisas que ele não sabia. Mas nessa época a saúde dele já estava muito abalada, sabe? Eu me lembro que a Rink, que era essa professora que foi colega dele, ia se aposentar 2 anos depois. E eu queria que ele fosse comigo para o encontro da associação. Então eu falava, Rúlio, vamos, que a gente vai despedir dela e tal. E aí ele olhou bem para mim e falou, voltar a Valerro é um sonho, assim, quase chorando, sabe? Então ele não tinha mais saúde para fazer isso, né? E ele falece em 2000. Nossa, já tem muito tempo, então, né? Tem. Parece que foi ontem. Ele morreu em 2000 e, assim, foi uma morte meio... Ele fez um AVC de tronco encefálico e, assim, morreu muito rápido. E a gente ficou bem órfão, né? Eu e Vicente, que é o meu irmão em PNF, a gente ficou bem órfão sem ele, sabe? Então isso é um pouco, até 2000 a trajetória, mais ou menos. E aí, você vem para o Brasil depois de ter feito... Como é que foi a questão da sua formação para instrutora? A formação é longa, porque como não tinha ninguém aqui, o que aconteceu? Botaram eu comecei... o teu nível lá em cima, né? E eu comecei então, o meu primeiro curso pela Associação Internacional foi esse de 96. E aí todo o restante da formação eu tive que fazer fora, eu tive que ir para a Europa, terminar toda a formação e termino até o nível 5, né? Eu me tornei instrutora internacional em PNF. E daí a formação para me tornar, nessa época, nível 5 não é instrutor, é terapeuta internacional em PNF, desculpa. A formação de instrutoria começa depois disso. Nossa. Então eu fiz muita das minhas assistências, etc., foram na Europa. Entendi. E aí depois comecei a trazer uns instrutores para o Brasil também e fiz algumas assistências aqui. E aí terminei a minha formação como instrutora em 2004, quer dizer, foram 8 anos, entre o primeiro curso em Valerro até me tornar instrutora internacional. Nossa, mas é longo. É muita caminhada, né? E hoje você vê, né, o PNF aqui no Brasil, o quanto as pessoas devem a você estar hoje fazendo PNF, atendendo os pacientes. Isso é importante que a gente lembre, né? Porque às vezes os heróis do nosso dia a dia não são aquelas pessoas que fazem, sei lá, que saltam das pontes ou dos prédios ou fazem coisas magnânimas, mas assim, é uma pessoa que faz bem feito as coisas simples. Aí você estudou, você correu atrás, você não esperou a informação vir até você de braço cruzado, você foi atrás, né? Isso é uma coisa admirável. E hoje o Brasil todo tem muito a te agradecer por conta disso. Agora, para a gente terminar, eu queria que você me falasse um pouquinho de como você chegou a presidente da Associação Internacional. Pois é, eu me associei à Associação Internacional no ano que eu comecei a estudar lá, em 96. E aí eu comecei a ir aos encontros da associação desde 98. Então, sempre fui super presente. A associação tem um encontro anual, todo mês de outubro em algum país do mundo, né? E aí eu comecei a ir em 98, aí fui 2000, 2001, 2002, 2003. Aí em 2004 eu fui indicada para ocupar o cargo de vice-presidente.
que é um cargo que ajuda a organizar os meetings e tal. Então, eu me tornei vice-presidente em 2004. E aí, ao longo de todos esses anos, eu fui vice, não saí do comitê executivo. E aí, continuei trabalhando em prol da Associação Internacional, e aí, há uns 3 anos atrás, é que me elegeram presidente. Então, essa é a história. Eu já trabalho no comitê executivo há muitos anos. Vai mais uns 2 anos. Caramba, que mandato longo, hein? Porque aí renova de 2 em 2, mas agora mudaram de 2 em 2, 3 em 3 anos a gente renova. Mas aí tem nova votação, né? Agora a gente vai trocar. Agora a gente mudou uma regra e não pode ficar tanto tempo sendo reeleito, né? Porque antes podia. Agora a gente mudou a regra. Que bom. Mas é isso. Uma alegria estar aqui contigo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida e na vida de todos nós, né? De todos os fisioterapeutas que estão assistindo isso, porque realmente, graças ao teu empenho e ao teu estudo, a gente hoje consegue confortavelmente fazer um curso de PNF no Brasil. E é isso. Muito obrigada. Eu que tenho que te agradecer. Tá? Obrigada, Solange. Então, doutora Mônica, nós do CREFITO 2 queremos aproveitar essa oportunidade e passar às suas mãos essa homenagem em nosso nome, em que a gente fala que o colegiado do CREFITO 2 vem a público reconhecer e agradecer a inestimável contribuição da doutora Mônica Barros de Ribeiro Cilento para a fisioterapia neurofuncional, especialmente no que tange à capacitação profissional. Sua dedicação, generosidade e ilibada trajetória é um exemplo a ser seguido. Muito obrigada, doutora Mônica, por essa sua vida de luta e de engrandecimento da profissão. A gente só tem orgulho de estar aqui. Eu que agradeço. Aqui, doutora Mônica, também tem os símbolos das nossas profissões. O nosso objetivo, na verdade, com essa homenagem, é mostrar, né, para os profissionais que vale a pena fazer a diferença, né? Vale a pena ser mão de Deus na vida das pessoas. E, enfim, o maior presente, né, que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro tem nossa jurisdição, né, uma estrela da profissão, como a senhora, que faz a diferença e que deixa o seu legado para a profissão em todo o Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, estou emocionada, vocês dois. Muito obrigada, gente.